Dinheiro de um banco público foi parar nos bolsos dos donos das vinícolas que usam o trabalho de pessoas escravizadas. Isso obriga a gestão que está entrando agora, com o terceiro governo Lula, a se posicionar sobre como evitar que isso continue acontecendo no futuro. Beleza, vamos lá. O banco público em questão é o BNDES. As vinícolas em questão são Salton, Garibaldi e Aurora, que estavam aí contando com o trabalho de 207 pessoas escravizadas. E com relação ao dinheiro, quanto dinheiro que elas receberam, a gente vai lá para o Brasil de Fato. Beleza, Brasil de Fato é foda. É do Vinícius Kontinski. Vinícolas ligadas a trabalho escravo tem 66 milhões em empréstimos ativos do BNDES. Então a gente tem 3 vinícolas que usavam a mão de obra de trabalhadores terceirizados mantidos sob condições análogas à escravidão, né? Que tem ao menos 18 empréstimos ativos, quer dizer, falta pagar no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Eles totalizam aqueles 66 milhões que a gente leu no início, né? Esses dados aí são de contratos firmados pelo BNDES com as vinícolas. Olha lá os nomes. Esses nomes você tem que lembrar, ó. Eles vão para o mercado usar os mesmos nomes: Aurora, Garibaldi e Salton. Tudo sobrenome famoso no Rio Grande do Sul, não é não? Famílias tradicionais. Estão disponíveis no site do banco. Beleza. No final lá mais número, é importante. Número é sempre importante. Ao todo, essas mesmas empresas obtiveram 147 empréstimos, né? Valor total 148 milhões. Desse total tem 129 empréstimos que totalizam 82, né? Que já foram liquidados, né? Mas o que interessa para a gente é os 66 que nós queremos ver a cor. É isso? Que o BNDES tem que Também, e também pensar que essas empresas receberam 148 milhões e que a gente não pode deixar que isso aconteça de novo, né? Como é que a gente deixa empresas que estão contando com trabalho escravo receber empréstimo do BNDES? O BNDES não pode mandar dinheiro para essas empresas. Eu tô muito doido se eu te disser assim, se a Vinícola Garibaldi, Salton, Aurora, faço questão de relembrar sempre os nomes, se elas têm responsabilidade pelos terceirizados, escravizados, lá no final da cadeia, o BNDES também tem responsabilidade de saber para quem ele está emprestando essa porra desse dinheiro, entendeu? Sim, não é possível que o BNDES não possa passar um fio. Institucionalmente, vocês veem aí como é que vocês fazem com os documentos de vocês, não quero nem saber. O que eu gostaria que acontecesse como cidadão brasileiro seria: alô, aqui é do BNDES, Ministério Público do Trabalho, eu quero emprestar quanto? 140 milhões para as vinícolas. Dá para você dar uma olhada lá como é que é a condição de trabalho para ver se eu não estou financiando sacanagem? Aí volta o Ministério Público e fala: não empreste dinheiro, inclusive vou prender todo mundo. É isso que eu queria que acontecesse, é só isso. Então, é interessante, Álvaro. É interessante, Álvaro, que isso vem com o que eu vou trazer agora, que nessa reportagem do Brasil de Fato, eles citam uma entrevista com a Teresa Campelo, que atualmente agora é diretora do BNDES, que foi uma entrevista que ela deu na terça-feira, dia 7, para o UOL. Fui lá assistir essa entrevista inteira e trazer aqui uns trechinhos para a gente. A gente via era o quê? Era o trabalho escravo em situações... Aqui, só para eu dar o contexto, aqui ela está respondendo uma pergunta que vai justamente nesse sentido que o Álvaro estava questionando. Mas Teresa é diretora de agora ou é a diretora do BNDES que emprestou essa grana aí? De agora. E isso é um ponto que a gente... esse é um ponto que eu vou trazer no decorrer da entrevista. Ela entrou agora em janeiro. Mas, enfim, ela está respondendo aí uma pergunta sobre justamente, o que pode ser feito com relação a essa questão do trabalho escravo, e que ela vai dizer: olha, não é o papel do BNDES fazer essa fiscalização. Essa fiscalização é do Ministério Público do Trabalho. Daí a gente vê o que ela fala sobre esse assunto. Vamos lá. O que a gente via era o quê? Era o trabalho escravo em situações remotas, né? Então, você acabava tendo uma batida numa fazenda. No Rio Grande do Sul, numa indústria moderna, né, você acabar identificando esse tipo de situação, eu acho que assim, foi um choque para o país. E vai ser um choque financeiro e econômico para essas empresas, né, porque o impacto do ponto de vista de imagem foi brutal.
certo? Merecidamente brutal. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que reorganizar as ações do setor público para retomar essa agenda de enfrentamento. Não só no trabalho escravo, o trabalho infantil que voltou no Brasil, né? Isso que a gente vê e que, de certa forma, naturalizou de novo, que é menino vendendo pano de prato de noite, né? Cada vez que você vai em sinaleira, vendendo bala, isso também tem nome, gente, é trabalho infantil, isso também tem que ser enfrentado e combatido. Isso é política pública que tem que garantir que isso aconteça. E reconstruir o Ministério do Trabalho, a Defensoria Pública, todas vinham sendo desautorizadas, são 4 anos de desmonte. É interessante, não. O que ela está falando é verdade, mas é interessante como ela joga para o outro, né? Ela joga para o Ministério do Trabalho, ela joga para a Defensoria Pública, tá, e o papel do BNDES? Tá, não, tudo bem, é o que eu espero que a diretora do BNDES diga, tá? Só quero ressaltar as regras do jogo. A diretora do BNDES tem que dar um jeito lá na reputação do BNDES, tudo bem. E a gente aqui tem que dizer que todas as instituições, a partir desse caso que é gravíssimo, tem que se adaptar, tem que aprender alguma coisa com a situação, né, Tereza? Então, se a outra gestão, Tereza, emprestou essa grana sem olhar, sabe, a nova precisa de regras aí, então, para emprestar esse dinheirinho e olhar bem, né, que empresas são essas e tal. Não sei que mecanismos podem ser adotados, sabe, Tereza? Se conversa com quem fiscaliza antes, se pede para algum deputado lá apresentar algum projeto de lei que facilite esse entendimento. Não faço a menor ideia, Tereza, mas o banco não pode falar assim, emprestei grana lá para eles, lá, não sabia. Não pode. Não pode. E da mesma forma que a gente não se satisfez, os jornalistas que estavam lá com ele, Fabíola, Sakamoto, Thales, também não se satisfizeram. Então, eles pressionaram. Banco indutor de desenvolvimento econômico, social e ambiental, o que o banco pode fazer para garantir que as cadeias produtivas façam uma coisa que no mundo inteiro é cada vez mais comum, que é chamada due diligence, né? Que é a devida diligência. É a pessoa não simplesmente comprar o produto, receber e falar, ai, que legal, o produto está barato, né? A empresa fala, o fornecedor, olha, meu fornecedor vende matéria-prima barato. Por que ele vende matéria-prima barato? Ou por que vende? Porque tem redução de custos de forma legal, muitas vezes. Então, o que o BNDES pode fazer para pressionar? Porque tem muita empresa que não usa trabalho escravo, mas se beneficia indiretamente disso. Primeiro, assim, eu acho que o conjunto das nossas regras está sendo revisado, por isso que eu chamei de taxonomia, né? Está sendo revisado exatamente para impedir o atraso, certo? Então, empresas que desmatem, né? Como que você constrói elementos só o tecladinho da Fabíola no fundo, para o banco não emprestar dinheiro para empresas que têm essa marca, certo? Aí eu acho que não pode emprestar. Certo? Exato. Tem que ser restritivo e tem que ter critérios que permitam que a gente faça esse rastreamento, seja exigir, né? E eu acho que não é só o BNDES, né? Eu acho que o conjunto do sistema financeiro no Brasil tem que avançar, a Bolsa de Valores tem que avançar, o regramento, né, dos relatórios exigidos em especial por essas grandes empresas, tem que avançar nisso. Então, acho que Tá. A gente já viu ali o que interessava. Mas então é isso, Álvaro. Eu acho que assim, a gente tem que ser justo com a Tereza e dizer não foi ela que emprestou, não foi sob a gestão dela que foram emprestados 148 milhões, mas a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar porque não pode... Ok, ela vai defender a instituição dela, mas a gente tem que ficar em cima para que sejam feitas as mudanças necessárias para que isso não aconteça mais. Se eu fui muito severo com a Tereza, eu queria só também fazer aqui um contraponto, né? Quando você dirige uma instituição, é difícil você criticar até mesmo os atos passados dela, até mesmo as decisões que ela tomou antes de você estar lá. É muito delicado isso politicamente para ela, né? As pessoas que executaram isso ainda trabalham com ela, certo, e tal. É muito difícil. E ela tem essa responsabilidade de zelar pela imagem dessa instituição, né? Ela é diretora lá no BNDES, ela também tem que dar as declarações dela sem espetar o BNDES. Isso eu compreendo. Agora, poderia, de repente, sabe, Tereza, numa próxima entrevista, dizer assim, não, aqui no BNDES a gente está escandalizado, né,
com o caso, isso dói na gente, então, estamos fazendo parceria aqui com o Ministério Público do Trabalho, sei lá quem, para a gente ter certeza daqui para frente que nunca mais 1 centavo do contribuinte vai cair na mão de escravocrata. Né? Eu ficaria bem mais satisfeito. Dito isso, Tereza, gostei da sua vibe, eu acho que as intenções são muito boas, de verdade mesmo. Beleza. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.